Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em Mateus, capítulo 28, versículo de 1 ao 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje vem nos falando que Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Essas mulheres, elas tiveram um encontro tão profundo com o Senhor que elas não queriam ficar longe do seu amado. Mesmo ali diante do sepulcro, elas queriam estar perto do Senhor, do seu amado. E quando elas estavam ali, desceu do céu um anjo. E esse anjo disse para elas que Jesus ele tinha ressuscitado, que Jesus ele não estava ali, porque Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso. A morte não segurou o Senhor, porque o Senhor ele é o autor da vida. E ele sendo o autor da vida, a morte não tem poder para o vencer, para o derrotar, porque o Senhor ele é mais poderoso do que tudo neste mundo. Se o Senhor ele venceu a morte, se o Senhor ele rolou a pedra do sepulcro, o Senhor ele pode vencer tudo na nossa vida. O Senhor ele pode rolar todas as pedras do nosso caminho, a pedra da enfermidade, a pedra do desemprego e tantas pedras que há na nossa vida. O Senhor ele tem poder para rolar. É por isso que nós precisamos pedir ao Senhor para que role as pedras, porque o Senhor ele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor ele morreu naquela cruz para nos devolver o céu, para que as portas do paraíso fossem abertas para nós de novo, porque com o pecado de Adão e Eva, as portas do céu tinham se fechado para nós, mas com a morte do Senhor, foi reabertas para nós de novo. Frei Gilson, ele dizia que a morte do Senhor, ela perdoou os nossos pecados, e a ressurreição do Senhor abriu as portas do paraíso para nós. E Frei Gilson, ele dizia: foi necessário a ressurreição do Senhor para que fosse completada a obra da nossa redenção. O Senhor ele ressuscitou e o Senhor ele está vivo. E Santo Agostinho ele diz: não é grande coisa crer que Jesus morreu. Também os pagãos o creem, também os judeus e os condenados, todos o creem. Mas a coisa realmente grande é crer que Jesus ressuscitou. A fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. A nossa fé é a ressurreição do Senhor. A nossa fé é crer que o Senhor ele venceu a morte e que o Senhor ele está vivo e reinará para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.